Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Campeonato Espanhol, a La Liga, sobre a nona rodada da competição. O Campeonato Espanhol à frente dos outros ligas do futebol europeu, né? Tipo, o Campeonato Italiano e a Premier League na sétima rodada, a Bundesliga na sexta e já estão na nona, né? Porque fizeram rodadas no meio de semana, algo que tende a acontecer, por exemplo, para a Premier League lá em dezembro, né? Mas no momento, não, né? No momento é só o Campeonato Espanhol que consegue jogar no meio de semana e a gente teve aqui jogos muito interessantes, principalmente envolvendo a parte de cima da tabela, né? E assim, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Peço desculpas por esse vídeo estar atrasando, pelo simples motivo de que eu deixei o celular para carregar, né? Para depois conseguir gravar o vídeo sem problemas. Descobri mais tarde que eu espetei o carregador errado e ele não tinha carregado 1% então. Aí eu carreguei um pouquinho, estou gravando aqui antes de colocar para carregar de novo e encerrar o dia para falando pelo menos da La Liga, né? Primeiro jogo, 0-0. Leganés e Valência, jogo de poucas chances. Cada um teve a sua oportunidade de marcar o gol e não aproveitou. 8 finalizações para o Leganés, 6 para o Valência. Longe de ser um dos jogos mais emocionantes e interessantes do Campeonato Espanhol. Então 0-0. A gente teve o Espanhol vencendo o Mallorca, fazendo um 2-0 no placar a princípio, né? O Kumbula e o Carreiras fizeram os gols, só que o Railô acabou descontando para o Mallorca, que tentou no final o empate, né? Conseguiu pressionar bastante, mas no final acabou perdendo para o Espanhol por 2-1. Getafe e Osasuna acabaram empatando em 1-1, um resultado também que não ajuda muito nenhuma das duas equipes, né? O Yildirim marcou, né, o Yildirim, melhor dizendo, marcou o gol do Getafe e o Budimir marcou o gol de empate do Osasuna. Budimir quase sempre participando aí bem do sistema ofensivo do Osasuna. O Raio Vallecano venceu o Valladolid por 2-1. Boa vitória com gols de frutos, né? Bom jogador. É um daqueles atletas que você tem que aproveitar, né? Bons jogadores de times que estão sendo rebaixados, né? E assim, né? O Raio Vallecano tomou a decisão de colocar o Rames Rodrigues no banco, não estava funcionando, mudou o esquema. O Inigo Pérez colocando num 4-4-2. Acho que funcionou bem interessante a maneira do esquema e acho que o Raio Vallecano foi melhor, assim, no contexto geral, que o Valladolid dentro de campo, né? Eles começaram até perdendo o jogo, mas buscaram a virada. No primeiro tempo já tinham tido mais finalizações, mais volume de jogo. No segundo tempo eles conseguiram buscar a virada, muito baseado no desempenho melhor que eles estavam tendo. A gente teve Celta de Vigo e Las Palmas, vitória do Celta de Vigo por 1-0, gol de Borna Iglesias. E assim, jogo que parecia caminhar tranquilo, só que teve a expulsão do Moriba e depois a expulsão do Iago Aspas, né? O Iago Aspas, pelo visto, expulso por reclamação e a gente teve que ver a equipe do Celta de Vigo com um jogador a menos, dois jogadores a menos até o fim do jogo e mesmo assim conseguiu sustentar a vitória por 1-0. Então, heróica vitória do Celta de Vigo. O Real Madrid enfrentou o Vila Real e venceu por 2-0. Um jogo, mais uma vez, que o Real Madrid não controla o adversário. O Vila Real, ao meu ver, até tem as melhores oportunidades da partida, mas não consegue aproveitar. Realmente, assim, faz falta o Gerard Moreno, né? Ele não fica saudável nunca, né? E a gente está vendo aí um time do Vila Real que é muito frágil defensivamente, né? Mas ótimas atuações do meio-campo. A gente está vendo um Real Madrid indo para um conceito de 4-4-2 de novo. O Rodrigo acaba sendo sacrificado nessa situação. Os gols marcados por Federico Valverde e Vinícius Júnior. Destaque a atuação do Luka Modric, que deu uma das assistências e foi mais uma vez um jogador importante nesse sistema. Então, o Real Madrid ganha por 2-0, mas ainda continua sem ter atuações muito impressionantes até agora. Agora, um time que vai dormir pensando nessa rodada de maneira negativa é o Atlético Bilbao. Teve um pênalti que o Alex Berenguer perdeu, aí o Jasper Asprilla marcou para o Girona. Depois o Sansei empatou para o Atlético Bilbao. Teve pênalti e a gente viu o André Herrera, agora o André Herrera perdeu o pênalti para o Bilbao de novo, 2 pênaltis perdidos. E aí Aitor Paredes foi expulso, ele acabou fazendo um pênalti, tentou contra-argumentar e foi expulso, e o Cristiano Stuani acabou marcando o gol da vitória do Girona. 2 pênaltis perdidos e a derrota para o Atlético Bilbao, realmente duríssimo para a equipe do Ernesto Valverde, que faz boa campanha até agora, mas poderia estar melhor se não fossem resultados como esse. Não era um jogo para perder, porque foram mais equipe que o Girona quase a partida inteira, mas no final acaba assim, acontecendo esse tipo de coisa complicado.
E a gente teve também o Barcelona ganhando do Deportivo Alavés por 3-0, uma vitória também muito assim esperado, né? O problema é o Ferran Torres ter machucado logo de cara. Isso pode deixar o Barcelona ainda com uma profundidade ainda menor, mas há de se dizer, né? 3 gols de Robert Lewandowski, partidaça do jogador polonês. A gente também tem que elogiar o Rafinha, 2 assistências, onipresente no campo assim do Barcelona. Tá jogando demais o Rafinha. Então 3-0, baita vitória para o Barcelona. A gente também teve Sevilla e Betis, vitória do Sevilla por 1-0, Luque Bacchio de pênalti, um resultado para mim que me surpreendeu, esperava o Betis melhor, mas não jogou bem a equipe do Manuel Pellegrini, né? Inclusive não é um grande início de temporada para o Betis, eu estava esperando mais da equipe do Pellegrini. E o Atlético de Madrid, olha, abriu o placar no primeiro minuto, o Julián Álvarez, né? O Griezmann deu um belo passe e o Álvarez abriu o placar, mas depois disso foi só se defender e se defender sem conseguir contra-atacar. 16 finalizações a 4 do Real Sociedad contra o Atlético de Madrid. No final ali o Luka Sučić acabaria marcando o gol de empate do Real Sociedad, que era completamente merecido porque não está jogando bem o Atlético de Madrid. Com o elenco que tem, era para estar jogando melhor. Mais uma daquelas atuações que são bem frustrantes, né? Porque o time começa ganhando e não consegue se sustentar. O mínimo que se espera do time do Simeone, que joga num 5-4-1, é que ele sustente resultados. Mas um time desse, com essa qualidade técnica, não pode ficar só na retranca contra a Real Sociedad. Tem que sair para o ataque, tem que machucar. Não adianta, tem que ter equilíbrio. A equipe do Atlético de Madrid hoje não tem equilíbrio. Nem o defensivo estão indo muito bem, mas o ataque para as peças que tem é muito decepcionante. E assim, a classificação do campeonato tem Barcelona em primeiro com 24 pontos, Real Madrid em segundo com 21, Atlético de Madrid em terceiro com 17. O Atlético de Madrid está invicto, mas eles têm 5 empates e 4 vitórias, é pouco. O Villarreal está em quarto lugar com 17, o Osasuna em quinto com 15, Atlético Bilbao em sexto com 14, Mallorca em sétimo com 14, Rayo Vallecano em oitavo com 13, Celta de Vigo em nono com 13, Betis em décimo 12, Girona em décimo primeiro 12, Sevilha em décimo segundo 12, Alavés em décimo terceiro 10, Espanhol em décimo quarto 10 pontos, Real Sociedad em décimo quinto 9, Getafe em 16º 8, Leganés em 17º 8, Valência em 18º 6, está sendo rebaixado, Real Valladolid em 19º 5 e o Las Palmas em último com apenas 3 pontos. A artilharia do campeonato é de Robert Lewandowski, 10 gols. Ayoze Pérez tem 6, Giovanni Lo Celso tem 5. Assistências, a gente tem Lamine Yamal com 5, Baiana com 5 e Rafinha com 4. Gols mais assistências, Robert Lewandowski 12, Rafinha e Lamine Yamal 9 cada um. Melhores ataques, Barcelona 28 gols, Real Madrid 19, Villarreal 17. Melhores defesas, 5 gols sofridos para o Atlético de Madrid, 6 para o Real Madrid, 7 para o Getafe, né? E assim, só checando aqui, o Atlético de Madrid tem 13 gols na La Liga até agora, é um ataque bem decepcionante para o elenco que tem. O Lewandowski sozinho tem 10 gols, né? Tipo, isso diz muito sobre esse ataque que não está funcionando. E assim, partidas da próxima rodada que vão acontecer dia 18, 19, 20 e 21, né? Eles gostam de ser diferentes. Jogo acho que até na quinta-feira. Alavés e Real Valladolid, Atlético Bilbao e Espanhol, Osasuna e Betis, Girona e Real Sociedad, Celta de Vigo e Real Madrid, Mallorca e Rayo Vallecano, Atlético de Madrid e Leganés, Villarreal e Getafe, Barcelona e Sevilha, Valência e Las Palmas. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. E agora é ver o que a La Liga nos reserva. No momento, o Barcelona joga o melhor futebol, mas apenas 3 pontos à frente do Real Madrid, que não brilha, mas ainda tem potencial para fazer muito mais. Por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.